Graça e paz, amada igreja. Bom dia. Amados, vamos então dar sequência aos nossos estudos em Filipenses. Graças ao Senhor por mais um dia do Senhor, graças a Ele por nos conduzir mais uma vez à sua igreja. Que a honra e a glória seja dada ao nome dEle por meio desse culto, irmãos. Vamos abrir na epístola de Paulo aos Filipenses. Nós estamos tratando do capítulo 3 da epístola aos Filipenses. No último domingo, no último dia do Senhor, nós tratamos do versículo 2, concluímos ele, onde Paulo vai nos alertar com respeito aos hereges, aos falsos mestres, aos falsos profetas, dizendo justamente que um dos meios que nós temos para estarmos seguros contra os falsos mestres é o que? Ouvirmos sempre a mesma coisa, é que seja repetido sempre a mesma coisa. O que? O Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nessa manhã eu queria que nós não nos esquecêssemos do que foi salientado no versículo 2, porque Paulo ali previne os filipenses contra os mestres judaizantes, aqueles homens que procuravam inserir a circuncisão e os cumprimentos rituais, cerimoniais da lei à fé salvadora de Cristo Jesus. Nós podemos encarar isso como algo simples, mas não é. Isso joga por terra a graça da qual nós acabamos de cantar. Joga por terra a graça, porque você associa a Cristo Jesus, a salvação dele por meio dele pela fé. Você vai associar o que? Rituais cerimoniais pertencentes à lei mosaica. Então, com isso, eles acabavam com o Evangelho. Tão grande era o problema que esses falsos mestres traziam. Então lembremos, irmãos, não nos esqueçamos de que o risco de se acrescentar algo, ou mesmo de tentar subtrair algo com uma condição à salvação, irmãos, torna a fé em Cristo algo desnecessário, um item insuficiente para a salvação. Então prestem atenção, acautelem-se com os falsos profetas e com você mesmo, que tenta acrescentar ou subtrair algo ao Evangelho como condição de ou ser justificado, ou até mesmo de ser mais santificado, como se a obra de Cristo não fosse suficiente para isso. E aí no versículo de hoje nós leremos, versículo 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. 3: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, amados, na semana passada eu falei sobre o que caracteriza um falso mestre. Paulo chama eles de cães, Paulo chama eles de maus obreiros e Paulo chama eles de falsa circuncisão. E nós tratamos sobre esses assuntos, dizendo que eles são como cães, eles são maus obreiros porque eles trabalham para si mesmos, e eles são a falsa circuncisão porque eles estão lá só para mutilar o corpo físico daqueles que se chamam cristãos, e mutilar o corpo de Cristo, que já é completo em si por meio de Cristo Jesus, o Senhor. E hoje nós estaremos no segundo ponto, que fala sobre o que diferencia um falso mestre do verdadeiro mestre. Só que esse ponto que nós trataremos hoje tem mais 3 pontos, que vai classificar o quê? Quem é o verdadeiro mestre? Quem é o verdadeiro cristão? É aquele que adora a Deus no Espírito, é aquele que se gloria em Cristo Jesus e é aquele que não confia na carne. Só que como são assuntos bem densos, hoje eu vou tratar somente sobre o primeiro. O verdadeiro mestre, ele adora a Deus no Espírito. Ele leva os seus ouvintes a adorarem a Deus no Espírito. É um assunto bastante extenso,
mas é extremamente importante. Então nós teremos que dar uma atenção especial a esse assunto hoje, do que é adorar a Deus no Espírito. Isso vai nos ajudar a entender o que é uma verdadeira adoração. E aí, irmãos, para os próximos domingos, próximos encontros, nós falaremos sobre o que é nós nos gloriarmos em Cristo, o que é nós não confiarmos na carne, e aí eu vou concluir o terceiro ponto, que é como não ser enredado pelo ensino dos falsos mestres. Então que o Senhor nos guie nessa manhã, para a glória do nome dEle, para que nós estejamos sempre alertas contra as falsas doutrinas, contra as heresias, contra aqueles ensinamentos que não trazem unidade para a igreja, mas trazem o quê? Divisão para o corpo de Cristo. Esse era o objetivo dos falsos mestres: dividir e fazer com que os seus seguidores se destacassem pelo desenvolver das suas obras na carne, pelo seu desempenho na carne. Então que nós tomemos cuidado quanto a isso, com os de fora e com os de dentro, e com nós mesmos, porque nós mesmos podemos fazer isso. Nós mesmos podemos querer inserir na mensagem do Evangelho algo de fora, algo externo, como condição para a salvação, como condição para a justificação ou para a santificação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa manhã e nos guie, irmãos. Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Deus eterno, guia-nos, ó Pai, nessa manhã, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Ó Senhor amado, fortalece a Tua igreja, meu Deus. Ó Senhor, estruture-nos, ó Deus, numa unidade centrada em Cristo Jesus, ó Pai. Não permitas, ó Deus, que venhamos a negligenciar tão grande salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, e que venhamos a jogar fora, ó Pai, tamanha graça a nós concedida, por Teu amor e Tua misericórdia, ó Deus, querendo nós inserir, ó Pai, detalhes, leis, regras, ó Deus amado, comportamentos externos à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não permitas, ó Deus, que nós venhamos a deteriorar o Teu santo Evangelho, mas que nós possamos, ó Pai, por meio do Teu Santo Espírito, adorando-o em espírito e em verdade, conduzir, ó Deus, propagar o Teu santo Evangelho, ó Deus, edificar o Teu corpo, a igreja, ó Pai, por meio de um Evangelho puro, ó Deus, um Evangelho sentado nas Escrituras, ó Pai, um Evangelho submisso à Tua palavra, um Evangelho submisso ao Teu Santo Espírito. Nós te pedimos essa manhã, Pai, guia-nos, ó Deus, para a glória do Teu santo nome, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, amém, Senhor. Então, amados, nós vimos por 3 vezes, no versículo 2, a palavra acautelai-vos, acautelai-vos e acautelai-vos. Por quê? Porque é isso que vai nos dar condições para nós estarmos sempre atentos às mentiras, às falsas doutrinas que vêm de fora, vêm de dentro e vêm de nós mesmos. É isso que vai nos ajudar, irmãos, a enxergarmos, a compreendermos quem são os falsos mestres. Eles já haviam sido chamados por Paulo de cães. Por quê? Porque o objetivo deles era dividir, era dilacerar o corpo de Cristo. Eles já tinham sido chamados de maus obreiros. Por quê? Porque eles trabalhavam para si mesmos, não em prol da igreja. E eles já haviam sido chamados de falsa circuncisão, porque estavam ali para mutilar o corpo de Cristo. Agora Paulo, ele vai fazer um contraste entre essa falsa circuncisão, mostrando o contraste entre o falso mestre e o verdadeiro mestre. O que ele faz? Ele começa o versículo 3 falando: porque nós é que somos a circuncisão. Então olha o que Paulo diz, irmãos: nós é que somos a circuncisão. Ele começa o 3º versículo dizendo isso para quê? Para contrastar o verdadeiro mestre do falso mestre. Só que é interessante que ele não fala eu. Ele não fala eu sou a verdadeira circuncisão, eu sou a circuncisão. Não, ele fala nós. Por que nós? Primeiro, porque ele não está fazendo um contraste sozinho dele como verdadeiro mestre contra os falsos mestres. Ele está fazendo um contraste aqui do verdadeiro cristão para o falso cristão.
Isso que é interessante nós percebermos. É como se nós disséssemos, é como se Paulo dissesse: eu e vocês somos a verdadeira circuncisão. Nós não somos aquela circuncisão provinda do pacto abraâmico de Deus, né, que Deus fez com Abraão. Nós também não somos essa falsa circuncisão que leva à mutilação, essa circuncisão dos judaizantes. Nós somos o quê? Nós estamos debaixo de um novo tipo de circuncisão. Nós estamos debaixo da circuncisão de Cristo. Abram comigo, irmãos, Colossenses capítulo 2. Próximo livro, Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Olha o que Paulo diz aos Colossenses: que também estavam sujeitos aos falsos ensinos desses cristãos, entre aspas, judaizantes. Olha o que ele diz: nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Perceba, irmãos, Colossenses 2:11. Olha só, nós não fomos circuncidados fisicamente, Paulo está falando, não por intermédio de mãos, mas o despojamento da nossa carne. É uma circuncisão do coração, é uma circuncisão do íntimo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, se a circuncisão tinha o objetivo de diferenciar aquele povo descendente de Abraão dos demais povos, aqui nós temos uma circuncisão do coração, uma circuncisão do despojamento da falsa carne, uma circuncisão que é de Cristo, uma circuncisão que é espiritual e não material, não física, não feita por mãos. E a partir daí, irmãos, que Paulo vai oferecer o que para nós? Vai fornecer para nós 3 características da verdadeira circuncisão. Qual é a verdadeira circuncisão? É aquela que, primeiro, nós que adoramos a Deus no Espírito. É aquela que adora a Deus no Espírito. É aquela que se gloria em Cristo Jesus. Não se gloria na carne, não confia na carne. Então são 3 pontos fundamentais, irmãos, que vão definir qual é a verdadeira circuncisão. E essa verdadeira circuncisão, irmãos, são as características de um verdadeiro cristão. É esse o ponto. Mas Paulo não está falando aqui de hereges, não está falando de falsos mestres, para termos cuidado com os falsos mestres? Sim. Então por que ele não apresenta características de um falso mestre, ou melhor, de um verdadeiro mestre, ao invés de querer mostrar características de um verdadeiro cristão? Porque nós devemos entender, irmãos, que um falso mestre, ele provém de uma concepção errada do cristianismo, e muitas vezes ele pode ser o quê? Um falso cristão. É importante, irmãos, que nós entendamos as características do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo dá, irmãos, para ele e para os crentes de Filipos. Ele fala: nós somos a circuncisão. Nós. Isso quer dizer o quê? Que ao identificar-se com os filipenses, Paulo está se colocando, ele e os filipenses, em oposição aos falsos mestres. Paulo está apresentando características que diferenciam o quê? Não somente o verdadeiro ensino do falso ensino, mas ele vai caracterizar a fonte, da onde vem o ensino, de onde provém o verdadeiro ensino. O verdadeiro ensino provém da fonte que está verdadeiramente enraizada em Cristo Jesus, daqueles que adoram no Espírito, daqueles que se gloriam em Cristo e daqueles que não confiam na carne. Essas são as características de um verdadeiro cristão, irmãos. E entendam, o problema está onde? Na fonte. O problema está onde? No coração. Ou seja, quem se propõe
a ensinar a insuficiência de Cristo, não é apenas um falso mestre, é também um falso cristão. É isso que Paulo está afirmando. Um falso cristão, irmãos, quando ele se propõe a ensinar, o falso cristão, quando ele se propõe a ensinar, ele vai se tornar o quê? Um falso mestre. Porque o falso cristão não lançou toda a sua confiança em Cristo. Ele é apenas um religioso. E quando ele se propõe a ensinar, ele vai ensinar o quê? Mentira. Percebam, irmãos, não são coisas grandiosas, coisas pesadas, que podem ser caracterizadas como heresia. Apenas a sua confiança, se não estiver totalmente em Cristo, a sua fé já é uma fé herética. Entendem isso? Nós estamos aqui unicamente pela graça, unicamente por Cristo Jesus o Senhor. Qualquer item, por menor que seja, que tente ser inserido para que a sua confiança em Cristo Jesus seja aperfeiçoada, ou para que a salvação em Cristo Jesus seja aperfeiçoada, é uma heresia. É uma heresia. Não se esqueçam do que foi dito na semana passada, no dia do Senhor, irmãos. Um verdadeiro cristão é aquele que está sujeito ao erro. Nós estamos sujeitos ao erro, ou por equívoco, ou por ignorância. Todos nós estamos sujeitos ao erro. Contudo, o que caracteriza o verdadeiro cristão do falso cristão? É o arrependimento. Porque quando nós estamos mergulhados no erro, o que caracteriza o verdadeiro do falso? É o arrependimento. Então imaginem um homem, um cristão, que apesar do erro, ele mantém uma mente desejosa, irmãos, de ser instruída na verdade, em sujeição à palavra de Deus, em sujeição à igreja. E aí, quando exposto para ele, ele reconhece o seu erro. Essa pessoa, apesar do seu erro, do seu equívoco, ela deve ser considerada o quê? Cristã, porque ela reconheceu o seu erro, se arrependeu do seu erro e se voltou. Confessou o seu pecado e se voltou para a verdade. O que diferencia agora esse verdadeiro cristão do falso? Quem é o falso cristão? É aquele que ele persiste no erro, ele persiste na defesa obstinada da sua cegueira, ele continua lutando pela sua particular interpretação das Sagradas Escrituras, e ele está em oposição à palavra de Deus, em oposição à igreja, mesmo depois que a verdade lhe foi exposta. Essa pessoa deve ser reconhecida como o quê? Um falso cristão, até que demonstre arrependimento. Esse é o ponto, irmãos. Agora, se essa pessoa continua a esmerar-se, a ensinar suas doutrinas heréticas, o que vai acontecer? Ele vai se tornar um falso mestre. E uma vez sendo um falso mestre, tem que ser reconhecido como o quê? Como um falso cristão, até que se arrependa. Então, amados, nós somos extremamente vulneráveis ao erro. Essa é a questão. Por isso que o cristão é aquele que sempre está duvidando de si mesmo. Ele sempre está se colocando numa posição de vulnerabilidade. E ainda que venha à mente dele ideias, insinuações, ele está sujeito à palavra de Deus, ele está sujeito à igreja local, ele está sujeito à história da igreja. Essa é a questão. Porque, caso contrário, ele vai fazer o quê? Confiar na carne. É disso que Paulo está falando. Ele apresenta 3 características. A verdadeira adoração é de quem adora no Espírito.
oposto a não adorar, oposto a adorar no espírito é confiar na carne. Ele também se gloria em Cristo Jesus. Oposto a gloriar-se em Cristo é confiar na carne. É por isso, irmãos, que o Senhor nosso Deus nos inseriu no corpo de Cristo, para que, na dependência da igreja, nós não tivéssemos confiança na nossa autossuficiência, em nosso orgulho, na nossa justiça própria. O que nos livra da justiça própria? A dependência do Senhor, a dependência da sua palavra, a dependência da igreja, do corpo de Cristo, a dependência dos santos que vieram atrás de nós. Porque é isso que nos coloca, irmãos, no centro da religião. O quê? A justiça própria. A justiça própria me coloca no centro da religião. E aí eu sou parâmetro para medir tudo e todos. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. E isso faz com que nós tentemos inserir, acrescentar na justificação condições para melhorá-la, na santificação condições para melhorá-la, ao invés de confiarmos unicamente em Cristo Jesus. São essas condições, irmãos, que nos levam ao orgulho espiritual cada vez maior, irmãos. Por quê? Porque não apontam para Cristo. Pelo contrário, fazem de nós melhores do que todos os outros, ao nos compararmos com os nossos irmãos. E isso, irmãos, presta atenção, coletivamente e individualmente. O que a justiça própria me faz? Ela faz com que, em comparação com outras pessoas, eu me sinta o melhor. Faz com que, em comparação com outras igrejas, a minha igreja é a melhor. Então aproveitemos, irmãos, essa oportunidade para que nós reconheçamos o que está no nosso coração e nós sejamos quebrantados pela palavra do Senhor, irmãos, para que nós não nos deixemos levar para esse exclusivismo. Se não for do jeito que eu estou pregando, não tem ninguém melhor do que eu. Lembremos, irmãos, os solos Cristos não é a gente falar só de Cristo, é a gente confiar somente em Cristo, estar somente debaixo da graça de Cristo. É nós estarmos lutando pelo corpo de Cristo. É nós estarmos vendo o valor que existe no corpo de Cristo, na unidade do corpo de Cristo, no avanço do reino de Deus, na proclamação do Evangelho. É tudo uma coisa só, está tudo junto. Está tudo junto. É como a questão do sola escritura. Eu conheço irmãos que dizem, não, sola escritura. Eu não leio nenhum outro livro. Sola escritura. Mentira, você não está fazendo sola escritura. Você está fazendo sola as suas ideias. As ideias que você tira das escrituras, do jeito que você quiser. É isso que é, sola as minhas ideias. Não é sola escritura. Sola escritura é quando você se sujeita à escritura, você se sujeita a Cristo, ao corpo de Cristo, aos santos que vieram, trazendo a revelação. Isso é sola escritura. Então a gente vive de ilusão, irmãos. E esse é o risco que nós corremos. Então, amados, hoje nós falaremos sobre, o tema da mensagem de hoje é a autêntica adoração. Como adorar a Deus no Espírito. Então esse é o primeiro ponto, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Então nós vemos aqui, irmãos, Paulo mostrando o quê? Quem é o verdadeiro cristão? É aquele que é reconhecido por sua adoração.
para que você saiba quem é realmente um cristão ou não um cristão, conforme essa argumentação de Paulo, você deve primeiramente saber o quê? Definir o que é adoração. Não adianta ser meramente adorador. Todo ser humano é um adorador, todo. A questão aqui agora é a quem devemos adorar e como devemos adorar. A palavra adoração no grego, irmãos, ela vem da palavra latreuo, e que significa o quê? Prestar serviço religioso, prestar culto, adorar. Adorar a Deus na observância do quê? Dos ritos instituídos por Ele para a sua adoração. Então, onde que esses falsos mestres caíam? Exatamente nesse ponto. Por que a adoração deles era falsa? Porque a adoração deles não era verdadeira. Porque eles não adoravam no Espírito. Eles não haviam compreendido que todo aquele cerimonialismo, aquele ritualismo judaico havia chegado em Cristo Jesus e encontrado a sua verdadeira realidade, porque eles eram simplesmente símbolos, sinais, sombras do que haveria de vir. E quando veio a realidade, eles continuaram apegados a quê? Aos ritos, aos cerimoniais, e perderam de vista a realidade. Esse é o risco que nós corremos, irmãos. Agora eu pergunto para vocês, aqueles homens haviam tirado aquelas coisas da onde? Da cabeça deles? Não. Tiraram da Bíblia. E aí os falsos mestres virão sempre como? Aqui, ó, está escrito. Esse é o problema. Esse é o problema. Está escrito. E daqui do que está escrito, a gente faz... Existem hoje uma renca de heresias, uma renca de seitas, um monte, não poucas. Então, como observar os ritos instituídos por Deus? Sujeitando-nos à palavra dEle, sujeitando-nos ao Espírito Santo dEle, sujeitando-nos à igreja, ao corpo de Cristo, presente e passado. É assim que a gente consegue viver de modo cuidadoso, acautelar-nos. Então nós entendemos aqui, irmãos, que a adoração é o quê? É o serviço a Deus, é o culto a Deus, é a adoração a Deus. Nós adoramos a quem? A Deus, o Deus santo, o Deus majestoso, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus 3 vezes santo. É a Ele que nós adoramos. Mas como? Em espírito. Nós servimos a Ele no espírito, nós cultuamos a Ele no espírito, nós adoramos a Deus no espírito. Mas por que Paulo faz essa distinção? Porque existe um modo falso, irmãos, de adorar a Deus, um modo totalmente oposto ao modo verdadeiro de adorá-lo. Paulo está apresentando, irmãos, aqui as características de um verdadeiro cristão. Por quê? Porque Filipos, a igreja de Filipos, está prestes a receber as investidas dos falsos mestres. Como nós vimos no domingo passado, eles eram mestres itinerantes. Eles não tinham uma igreja com eles. Eles eram homens que saíam para ensinar. O objetivo deles era ensinar, o objetivo deles era fazer prosélitos. O objetivo deles era fazer prosélitos dentro da igreja. E se diante desses falsos mestres, eles pudessem identificar um falso cristão, isso poderia fazer com que eles fossem protegidos do falso ensino. Então esses falsos mestres, irmãos, tentavam seduzi-los a quê? A circuncisão, com uma condição de salvação bíblica. Lembra lá nosso pai Abraão? Deus mandou ele circuncidar. Olha aqui, ó, é bíblico. Mas eles não se dariam por satisfeitos, irmãos, enquanto eles não inserissem também os rituais judaicos, os cerimoniais judaicos.
É por isso que Paulo afirma: nós somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, ele serve a Deus e não os seus próprios interesses. O verdadeiro cristão, ele serve a Deus no Espírito e não na carne, confiando no seu próprio desempenho. Essa é a questão. Estão percebendo, irmãos, como é sutil? Não são coisas gigantescas, são coisas sutis. Que se nós analisarmos, pararmos para pensar, na época que nós estávamos em outras igrejas, nós éramos o quê? Falsos cristãos. Para analisar. Muitas das outras igrejas que nós passamos, nós estávamos como falsos cristãos. Porque era nos ensinado o quê? Itens que você tinha que agregar a Cristo para que você fosse salvo. Isso é falso. Isso é herético. Isso não é o Evangelho. Por quanto tempo nós passamos desse jeito? Por quanto tempo nós passamos falando que nós criamos em Cristo? Mas nós criamos também que se cortar a barba, você está perdido, filho. Se você tiver de calça, está perdido. Colocou brinco, colar. Cortou o cabelo. Isso básico, lá embaixo, irmãos. Lá embaixo. Agora você pode o quê? Aperfeiçoando esses itens. Você pode aperfeiçoando esses itens. Então, amados, a suficiência de Cristo, quando nós falamos solos Cristos, é porque é somente Cristo. Não existe outras coisas. Nada daqueles rituais, nada daqueles cerimoniais poderiam fazer o quê? Aperfeiçoar a realidade da salvação em Cristo Jesus. Paulo fala em Gálatas 6,15: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser o quê? Nova criatura. É a nova criatura que adora a Deus em espírito. É circuncidado? Não é nada. Não é circuncidado? Não é nada. Não é nada. O próprio Paulo disse para os Gálatas: se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Mas quando você pega Atos, Paulo circuncidou Timóteo. O que significa isso? Por que Paulo circuncida Timóteo? Paulo falou: Timóteo, você é filho de pai grego e de mãe judia. Vamos fazer o seguinte, para que você não se torne escândalo na hora da pregação do Evangelho para os judaizantes, eu vou te circuncidar. Você circuncidou. Qual o objetivo? Paulo estava confiando que a circuncisão era algo que aperfeiçoaria a obra de Cristo na vida de Timóteo? Não! Absolutamente não! Mas por que Paulo circuncida Timóteo? Para que ele não se tornasse pedra de tropeço para outros irmãos. Só isso. Para a pregação do Evangelho, só isso. O que Paulo está dizendo? Mas ele disse para os Gálatas: se vocês se circuncidarem, Cristo de nada vos aproveitará. Por que ele diz isso? Porque se eles se circuncidassem, crendo que a circuncisão aperfeiçoaria a obra de Cristo, lançada para o lixo foi a graça. Circuncisão nada é, incircuncisão também nada é. E assim que ele fala em 2 Coríntios 5,17, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. O que importa é sermos nova criatura. O que está de fora não importa. É saia, é calça, cabelo comprido, cabelo curto, brinco com brinco, sem brinco, não interessa. Nada disso aperfeiçoa a obra de Cristo. Se você fizer ou deixar de fazer, achando que isso é a aperfeiçoar a obra de Cristo, está errado fazer e está errado deixar de fazer. É pecado você deixar de colocar o brinco. Por quê? Porque você acha que deixar de colocar o brinco agora faz com que isso aperfeiçoe a obra de Cristo. Errado colocar o brinco achando que isso também é parte que vai identificar você como alguém que é realmente justificado.
tanto o positivo quanto o negativo está errado. Por isso que Paulo fala, nem circuncisão, nem incircuncisão. Saia ou calça, calça ou saia, dá no mesmo. Cabelo comprido, cabelo curto, dá no mesmo. É um outro assunto, é um assunto de modéstia. E aí quando você tem a vida interior, a nova criatura em você, e você adora a Deus no Espírito, o Senhor vai te conduzir a viver de uma vida santa, a ter um comportamento santo, um comportamento que honra, que glorifica o nome dEle. Mas não é saia que vai te salvar, não é calça que vai te salvar, não é nada, é Cristo Jesus, o Senhor, é o ser nova criatura em Cristo. É por isso que nós corremos hoje, irmãos, um risco gigantesco de ficar dando atenção para quê? Para externalidades, coisas externas, coisas fora da vida cristã, fora do nova criatura. Esse é o grande problema. Hoje nós vemos, irmãos, um formalismo muito grande no meio evangélico, em algumas vertentes do meio evangélico, principalmente no que diz respeito à adoração religiosa. Nós temos a tendência religiosa, carnal, de valorizar o quê? Cultos sofisticados, liturgias elaboradas. Eu conheci um católico que disse que era crente e que ele foi convertido ao catolicismo. E aí eu falei assim, rapaz, preciso ouvir o testemunho desse camarada. E eu ouvi o testemunho desse camarada. Sabe o que ele disse? Que quando ele entrou na igreja católica, diante de toda aquela liturgia, ele falou, é isso. É isso. Aquilo admirou ele. Aquilo deixou ele extasiado. E ele falou, estou no catolicismo. Foi isso que salvou ele. É isso que mandou ele para o catolicismo. Olha que loucura. Mas por quê? Porque isso além de nós. Nós gostamos de cultos sofisticados. Nós gostamos de liturgias elaboradas. É próprio nosso, irmãos. Principalmente de muitos daqueles que vieram da histeria pentecostal para a reverência reformada, a pegar-se a quê? As coisas externas da religião, em detrimento da vida do Espírito. Estão percebendo? Nós corremos o risco, irmãos, de exaltar edifícios, templos, louvar templos bem ornados, celebrar a nossa estrutura religiosa, engrandecer o nosso tipo de louvor, idolatrar a solenidade do culto, enaltecer a nossa denominação, venerar a nossa teologia, apegarmos-nos aos sacramentos. É um risco que nós corremos. Todos nós temos isso dentro de nós. Todos. Corremos o risco de superestimar o quê? Os fatores externos do cristianismo, em detrimento de uma vida com Cristo, uma vida no Espírito Santo. Esse é um risco que nós corremos. Por isso que Paulo teve que falar aos coríntios que nós somos o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. Por quê? Porque é um risco que nós corremos. Valorizar o que é externo, valorizar isso que é palpável, faz parte de nós, faz parte do crente maturo, inclusive, de falar assim, ó, eu me converti, onde? Na presbiteriana, eu sou presbiteriano. Eu me converti na batista, eu sou batista. Doutrinas da graça, só a escritura. Há um risco que nós corremos. É um risco grande que nós corremos. E essa é uma tendência muito atual para todos nós. Por quê? Porque nós temos a tendência de confiar em fatores externos. Para quê? Para tornar isso, para tornar a obra de Cristo aperfeiçoada. Percebam,
quando nós começamos a colocar isso como condição para a obra de Cristo, nós estamos fazendo o quê? Jogando a graça fora. Existe em nós, irmãos, a inclinação de exagerar em nossa adoração, inculcando em nós mesmos que a forma ideal do serviço religioso, do culto a Deus, é aquele atribuído por mim, é aquele desenvolvido por mim, é aquele que eu penso, é essa forma. E aí eu coloco a essa forma aquela dignidade sobreexcelente que eu tanto almejo. Por quê? Porque é essa forma que me diferencia dos demais. Olha isso. Esse é o risco que corremos. Quando você fala, isso daqui me diferencia de todos os demais. Você está confiando em quem? Na carne. Está confiando em quem? Em você mesmo. Está se excluindo do corpo de Cristo. Tudo isso para quê, irmãos? Para nós realizarmos na nossa carne os nossos feitos religiosos, a nossa adoração religiosa, o nosso culto religioso, em comparação com quem? Com as demais pessoas. E aí nós salientamos os fatores externos da nossa adoração. Sabe, a minha igreja não tem ministério de louvor. A minha igreja não toca instrumento musical. Por quê? Porque instrumento musical, e aí começa. Mas calma aí, é isso que aperfeiçoa a sua adoração? E se tivesse um instrumento musical? Estão percebendo? A gente começa a se apegar a coisas externas e perde de vista o que há aqui dentro. Perde de vista o ser nova criatura. E aí você faz como todo mundo lá fora. Tenta inserir a Cristo os seus argumentos, os seus itens que possam aperfeiçoar a obra de Cristo. Nós somos chamados, irmãos, a um solos Christus. É somente Cristo, independentemente de quaisquer circunstâncias, é somente Cristo. Porque quando nós começamos a salientar fatores externos da adoração, irmãos, nós achamos que aqueles fatores nos tornam mais aceitáveis a Deus, e nós começamos a nos comparar com os outros ao nosso redor. Esse é o resultado da ostentação pela forma, da ostentação religiosa da adoração. Só que olha só, existe do mesmo modo um risco igualmente grande, que é o quê? A tendência igualmente perigosa, que tem uma aparência de piedade. Para quê? Para combater o formalismo pomposo da religião, que é aquele que cria um formalismo descomplicado. E como que é o formalismo descomplicado? Eu sei porque eu passei por isso. Eu já fui um desigrejado. E eu sei que o desigrejado, ele foca no quê? Na mesma praga do formalismo externo da religião. Só que do lado oposto. Se alguns supervalorizam, eu vou desvalorizar. Mas esse supervalorizar e esse desvalorizar está na mesma condição, na mesma situação. Por quê? É dar importância para o que é externo. Quando o mesmo homem formalista, irmãos, no que diz respeito à adoração religiosa, ele tem a tendência do quê? De valorizar o culto simplificado, com liturgias esvaziadas. E aí, ele se apega de que modo? Da mesma maneira ao formalismo religioso externo, em detrimento da vida no espírito, no nosso coração. Nós corremos o risco, irmãos, de exaltar pequenas comunidades, de louvar o fato de nós nos reunirmos de casa em casa, de celebrar a nossa estrutura simples e modesta de religião, de engrandecer o nosso tipo do louvor não instrumentalizado,
de idolatrar uma humildade que é falsa, porque é um baita de um alimento desgraçado para o orgulho, de enaltecer o fato de não podermos ser reconhecidos por nenhum outro nome a não ser o nome de Cristo. Eu não sou batista, não sou presbiteriano, não sou pentecostal, não sou episcopal, não sou nada. Eu sou o Cristo. De venerar o fato, irmãos, de não termos uma teologia restabelecida, de não ter uma confissão de fé, porque a nossa confissão de fé é a Bíblia, de glorificar, irmãos, o status de igualdade entre os irmãos, porque nós não temos uma liderança instituída, de supervalorizar os elementos da ceia, os elementos simples da ceia. O risco é o mesmo. É o mesmo. O formalismo pomposo, irmãos, é aquele que faz com que nós exaltemos tudo isso. Esse formalismo descomplicado é aquele que faz com que nós rejeitemos tudo isso. E se você colocar isso, se você inserir isso, você está vituperando a obra de Cristo. A situação é a mesma. Aqueles que se deixam levar por essas ideias, irmãos, estão se deixando levar por uma falsa humildade. A falsa humildade de não superestimar os fatores externos, mas estão superestimando os fatores externos. Essa é uma tendência que todos nós também temos. Do mesmo jeito que nós temos uma tendência de nos gloriarmos em fatores externos que trazem a religião a uma condição pomposa, nós também temos a tendência de, baseados em nossa justiça própria, acabar com tudo isso e mostrar o que para todo mundo? Um cristianismo descomplicado, um cristianismo simples, um cristianismo simples. Para que complicar? Para quê? Existem naqueles, irmãos, que querem confiar na carne a inclinação de igualmente simplificar o cristianismo, de simplificar a adoração, de inculcar em si mesmos uma forma religiosa ou um serviço religioso, atribuindo àquilo uma dignidade sobreexcelente, enquanto deixam de lado o quê? A realidade do Espírito em nós. Para quê? Para, em comparação com os outros, também poder dizer o seguinte: meu cristianismo é simples. Denominação, não. Placa, não. Grupo de louvor, não. Simples. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está lá, eu estou com o meio deles. Em ambos os casos, irmãos, quem é o centro da adoração? Eu. Porque se eu vou numa igreja, porque a estrutura da igreja é fantástica, ela me oferece muito no seu louvor, na sua adoração, nos seus relacionamentos. Eu estou indo nessa igreja por quê? Por causa de mim. Que adoração é essa? Adoração a mim mesmo. Agora eu passo aí numa igreja que é simples, não tem nada disso, não tem templo, não tem placa, não tem nada, nem liderança tem. Eu estou buscando o quê? Adoração de mim mesmo. E é impressionante como nós nos enganamos, tão facilmente nós nos enganamos. Por quê? Ele mostrou um versículo bíblico, nossa, fantástico. Ele mostrou um versículo bíblico. Percebam, irmãos, a falsa adoração tem como foco quem? O falso cristão. Porque o falso cristão é quem busca os aspectos externos da adoração, não o verdadeiro cristão. Paulo diz: nós é que somos a circuncisão.
Nós que adoramos a Deus no Espírito. Irmãos, ter edifícios, não ter edifícios, ter liturgia, não ter liturgia, ter cerimônias, não ter cerimônias, ter forma ou não ter forma, é isso que faz a adoração verdadeira ou falsa? Não. O que faz a adoração verdadeira é ser nova criatura. É isso que faz uma adoração verdadeira. Ser nova criatura e adorar a Deus no Espírito e não confiar na carne. Abram comigo Romanos 14, 17. Paulo diz aos Romanos: porque o reino de Deus não é bebida, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso que é o reino de Deus, irmãos. O reino de Deus não são externalidades, não são coisas externas, não é comida, não é bebida, não é o que eu faço, deixo de fazer, não é templo, não é religião, não é nada disso, não é liturgia, não é cerimonial, não é nada disso, nada disso. O reino de Deus é justiça, justificação em Cristo Jesus, é paz, porque essa justificação vai dar paz a você em relação a Deus, e alegria no Espírito. Porque quem é que não tem alegria depois de ser justificado e ter paz com Deus? É por isso que Paulo fala: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos. Alegrai-vos, porque não são essas coisas externas que mudam a realidade de vocês. Mas o grande problema, irmãos, é que ainda existe um aspecto individual em tudo isso. Tem um aspecto individual da adoração. Uma maneira de nós sabermos se a pessoa está realmente adorando a Deus de modo verdadeiro é observando o quê? A sua conduta. Lembra daquele versículo que é fundamental, Mateus 7:20? Pelos seus frutos os conhecereis. É pela conduta que se analisa um verdadeiro adorador, de um modo individual. Ela não tem, a verdadeira adoração, irmãos, ela não tem relação nenhuma com templos, edifícios, rituais, liturgias, cerimoniais, sacramentos, não. Isso é nós confundirmos a aparência com a realidade. Não confundam aparência com fruto, fruto com aparência. Na coletividade nós podemos cair no erro de considerar a aparência como fruto. Agora, na individualidade nós temos o quê? Fruto de verdadeira adoração. Se nós valorizarmos estímulos externos em detrimento do quê? Daquela realidade interna que há em nós, de um coração regenerado, nós estaremos o quê? Pervertendo as coisas. Não se valorize estímulos externos, se valorize o quê? A vida que há, aquela vida regenerada, espiritualmente regenerada, que anseia pelo Senhor. Então, o que é servir e adorar a Deus no Espírito para nós individualmente? Paulo mostra que o verdadeiro cristão é definido pelo quê? Pela adoração que é fruto de uma operação do Espírito internamente. Isso ocorre de modo a que nós adorarmos a Deus, deixando as questões externas de lado. Se você adora a Deus movido pelas questões externas, você não está adorando a Deus no Espírito. Essa é a realidade. Se você vem à igreja porque você acha a igreja bonita,
o templo bonito, porque aqui você tem conforto, porque aqui você tem relacionamento, porque aqui você é ouvido, por quaisquer motivos. Se você vem à igreja com esses motivos, você não está adorando a Deus com a motivação correta, que vem de dentro para fora, mas você está sendo motivado por estímulos externos. Quer sejam eles suntuosos, quer sejam eles simplificados. A situação é a mesma. A situação é a mesma. Eu estou adorando a Deus por quê? Porque aquela igreja, ela se reúne em casa, ela é simples, não tem líder, todos os irmãos são iguais. Eles levantam, pregam a palavra. Eu estou indo para aquela igreja por quê? Porque o templo dela é maravilhoso, é suntuoso, o sistema religioso é impressionante. Você está sendo movido pelo quê? Pelo que está vindo de dentro? Não. Sendo movido pelo que está vindo de fora. Quer seja no orgulho, quer seja na falsa humildade, sendo movido pelo que vem de fora. Então a verdadeira adoração, irmãos, é aquela que é fruto de uma adoração interna, de uma operação interna do Espírito Santo. Isso ocorre, irmãos, de modo que adoramos a Deus, deixando, irmãos, de lado essas questões externas, como desejos externos, mas nos entregando ao desejo interno do Espírito Santo, que faz com que a nossa alma almeje adorar mais o Senhor nosso Deus. Como que identificamos um falso cristão do verdadeiro cristão? Porque o verdadeiro cristão, pela adoração espontânea, ele adora espontaneamente, por uma adoração provinda do quê? De uma alma que foi conquistada por Cristo. Isso ocorre, irmãos, de modo que nós não precisamos mais ficar nos esforçando a adorar o Senhor, não. Nós temos a consciência de que aqui dentro, eu estou sendo movido, e eu estou aqui hoje. Por quê? Porque eu fui impelido internamente pelo Espírito Santo a adorar o Senhor. Essa é a diferença, irmãos. Essa é a diferença. Nós estamos aqui de que maneira? De que maneira você está aqui hoje? Pelo que você foi impelido? Pelo que você foi impelido a estar aqui hoje? Essa é a questão. Entendem? Eu fui impelido pelo Espírito Santo, porque eu estou desejoso de ouvir a palavra de Deus. Eu estou desejoso de adorar o Senhor. Eu estou desejoso de adorar o Senhor em igreja, na comunidade dos santos. É isso, eu não vejo a hora de chegar o dia do Senhor, para adorar o Senhor em espírito com os irmãos. É isso que está te movendo? Você é um verdadeiro adorador. Mas eu estou aqui hoje, sabe por quê? Porque hoje é dia de ceia. Eu estou aqui hoje porque hoje é dia de almoço, vai ter um almoço de comunhão. Eu estou aqui hoje porque o estudo bíblico tem um assunto interessante, que eu tenho dúvida, eu queria ouvir e entender melhor esse assunto. Você está aqui por quê? Por causa de você mesmo. Você não é um verdadeiro adorador. Você está sendo influenciado, movido por estímulos externos. Você não é um verdadeiro adorador. Está percebendo? Essa é a questão, irmãos. Por isso que somos chamados sempre a sondar o nosso coração. Que o Senhor sonde os nossos corações, irmãos. Por quê? Porque esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5,5. Nós estamos aqui por causa do amor de Deus derramado em nosso coração. Por meio do que? Do Espírito Santo. É por isso, glória a Deus, não é por isso? E aí você percebe, quando se fala de frutos externos, você percebe o envolvimento dos irmãos na verdadeira adoração. Ou melhor, você percebe a verdadeira adoração dos irmãos é no envolvimento deles com o corpo, no envolvimento deles com o culto. É assim que você percebe. Sabe aquele irmão que chega, ai meu Deus do céu, eu tenho que ir para a igreja hoje.
eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir até mais tarde e vou no culto da noite. Ou, eu vou levantar mais cedo, vou no culto da manhã, porque aí eu tenho o resto do dia livre para eu aproveitar. Quem está no centro da sua adoração? Você mesmo. Não é o Senhor. Não é o Senhor. Entenda, irmãos, nós não cantamos, irmãos, para que a nossa voz seja reconhecida como uma das mais belas vozes entre os irmãos. Como também nós não deixamos de cantar porque nós sabemos que a nossa voz é horrível. Nós estamos aqui cantando e adorando a Deus, não aos homens, não a mim mesmo. Um outro problema muito grande nas nossas reuniões de oração: homens e mulheres não estão orando. Por quê? Porque a minha oração, pastor, sabe, eu tenho vergonha de orar. Porque eu sei que eu não sei orar direito, sabe, as pessoas vão reparar. Você está orando para quem? Ou sabe de uma coisa, pastor, eu gosto de orar toda quarta-feira, reunião de oração. Por quê? Porque eu tenho uma oração eloquente, eu quero mostrar minha oração para os demais. É isso? Estão percebendo que a praga do nosso problema é o pecado no nosso coração? Você está adorando quem? Você está louvando quem? Você está orando para quem? É para os irmãos? É para os irmãos? Com isso você está mostrando o quê? Que você não exerce uma verdadeira adoração. Você está exercendo uma adoração falsa, uma adoração mentirosa, porque ela não provém do Espírito, do coração. Ela não está sendo realizada no Espírito. Irmãos, qual é a característica da verdadeira adoração, irmãos? O cristão adora no Espírito, irmãos. Ele faz isso com calor, ele faz isso com amor, ele faz isso com liberdade. Uma liberdade submissa à palavra de Deus, mas uma liberdade que o leva a expressar a sua adoração pela razão, pelo entendimento, mas também pela emoção, pela afeição, pela vontade. Nós já dissemos aos irmãos quer falar um glória a Deus? Fala. Porque é desse modo que nós adoramos o Senhor, também é pela emoção. Quer ela falar, louvado seja o nome do Senhor? Fale. Porque tanto falar exageradamente como deixar de falar, todo formalismo. Adore ao Senhor no Espírito, adore o Senhor com liberdade, adore o Senhor com ordem e decência. Mas adore. Esse é o problema. Você está adorando a Deus verdadeiramente, adorando a Deus no Espírito, com todas as suas faculdades? Conforme nós vamos adorando mais e mais o Senhor nosso Deus no Espírito, irmãos, nós vamos nos tornando menos dependentes dos meios externos da adoração. Isso que é imprescindível, isso que é impressionante. A gente não faz questão nem do muito e nem do pouco. Tanto faz. E aí eu estou juntamente com a igreja, com o corpo de Cristo. Mas quando eu faço questão de picuinha, quando eu faço questão da miséria, das externalidades, aí eu estou pronto a dividir o corpo de Cristo. Esse é o problema. E eu estou pronto a dividir o corpo de Cristo, por quê? Por causa das minhas ideias. Não faz diferença circuncisão ou incircuncisão. Não faz diferença ter templo ou não ter templo. Quanto mais adoramos a Deus no Espírito, menos fazemos questões dessas futilidades. Amados, à medida que nos tornamos mais espirituais, irmãos, nós ficamos menos dependentes de um local de culto, de uma liturgia, de uma cerimônia, de um cerimonialismo, de um sacramentalismo. Por quê? Porque eu quero estar no corpo de Cristo. Eu quero servir a Cristo, não quero servir a mim mesmo. Eu estou amando, adorando a Deus em espírito.
Eu estou me sujeitando aos irmãos, à igreja. O resto é resto. Pois nós passamos a querer mais do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, se nós tivermos esses meios externos, nós vamos usar esses meios externos para transformá-los em meio da graça de Deus. Olha que fantástico. Se você tem meios externos, dos quais você pode ajudar, pode te auxiliar, você vai fazer com que esses meios externos glorifiquem a Deus, sujeitos à sua palavra. E esses elementos externos, irmãos, se tornam meios da graça de Deus, para ajudar-nos a focar somente em Cristo Jesus, com ordem, com decência, com reverência, com temor, com santo tremor. O Davi estava falando ontem, que convidou um irmãozinho para vir à igreja, e falou assim: mas onde fica? Fica lá. Se fosse mais perto do centro eu iria. A nossa localização, irmãos, não importa nada, não torna nós mais igreja, menos igreja, não faz de nós mais santos, menos santos, mas torna acessível para outras pessoas conhecer o Evangelho de Cristo. É isso. Por que nós fazemos o que fazemos? Fazemos o que fazemos para a glória de Deus. Fazemos o que fazemos para a edificação do corpo de Cristo. Fazemos o que fazemos para que o reino de Deus avance. Fazemos o que fazemos para que a igreja cresça. É por isso que nós nos utilizamos dos meios externos. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Não para tornar os meios externos algo de sumar importância, a ponto de eu falar assim: se é desse jeito, eu estou fora. Ou se é desse jeito, vocês não são crentes. Isso aqui, vocês estão se deixando levar pelo mundanismo. É isso. É isso. Irmãos, nós podemos fazer de qualquer coisa um meio externo de adoração. Que o Senhor nos livre disso. Qualquer coisa, um meio externo de adoração. Ter ou não ter. Que o Senhor nos livre disso. Que nós possamos nos utilizar desses meios externos, irmãos, para glorificar o nome do Senhor. Para que seja facilitado o avanço do reino de Deus. Para que a edificação do corpo de Cristo seja mais real. Por quê? Porque se um dia nós formos privados de tudo isso, irmãos, nada vai mudar. Nada vai mudar. Nada pode estar entre mim e Deus na adoração. Nem mesmo os irmãos, nem mesmo a liderança, os pastores. Sabe por que eu saí da igreja? Por quê? Porque o pastor caiu em adultério. A sua adoração é o Senhor ou é o pastor? Sabe por que eu saí da igreja? Por quê? Porque os irmãos estão dando pouca atenção para mim. Qual é a sua adoração? Qual é o seu meio de adoração? São os irmãos ou é Deus? Irmãos, quando nós estamos adorando a Deus no Espírito, é para a liberdade que fomos chamados. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não se submeta a jugo de escravidão. Não é isso e não é deixar de fazer isso que vai resolver alguma coisa. Nós fomos libertos em Cristo Jesus para que possamos fazer de toda e qualquer circunstância ao nosso redor um meio de glorificar a Deus. Quer tendo ou não tendo, podendo ou não podendo, independe. É desse modo que nós passamos, irmãos, a experimentar a liberdade cristã, independente do que? Das circunstâncias à nossa volta. Por quê?
quê? Porque o nosso relacionamento é com o Senhor nosso Deus. Nós estamos somente nós e Ele a sós. Essa é a verdadeira adoração. Homens e mulheres submissas e sujeitas ao Senhor nosso Deus, a sua palavra, que juntos sujeitam-se uns aos outros. O homem que realmente adora a Deus e está consciente, irmãos, da sua condição, ele o faz pela fé, sabendo que ele está na presença do Deus Criador, o Senhor dos céus e da terra. Ele sabe que o Senhor está ali com ele, independentemente das circunstâncias à sua volta. É por meio do Santo Espírito que ele adora. Ele tem consciência na presença do Todo-Poderoso. Isso é verdadeira adoração. Aquela adoração que ignora as circunstâncias à sua volta. Por quê? Porque ela está absorta, envolvida, concentrada, imersa, extasiada no Deus que deve ser adorado. Entendam, irmãos. O oposto a adorar o Senhor no Espírito, irmãos, é confiar na carne. Você está confiando no quê? Na sua carne? Você não está adorando a Deus no Espírito. Está confiando no quê? No seu desempenho religioso? Você não está confiando em Cristo. Você está se gloriando no quê? No fato de você estar numa igreja suntuosa ou numa igreja paupérrima? Você não está se gloriando em Cristo. É isso que difere um verdadeiro adorador de um falso adorador. É a carne, irmãos, que introduz em nós a competitividade espiritual. Não é verdadeira adoração. É a carne religiosa que olha à sua volta e fala assim: Deus está revelando só para mim. Não tem ninguém aí fora, vendo do modo como eu estou vendo. Eu sou o cara. Porque a adoração verdadeira, irmãos, nos leva à sujeição do corpo de Cristo. Nos leva a preocupar-nos com os irmãos, com a unidade da igreja, com o corpo de Cristo, a olhar os santos do passado e ver o que eles falaram, a desconfiar de mim mesmo. É isso que a verdadeira adoração faz. A falsa adoração me faz ter o quê? Certeza das minhas próprias ideias. Que o Senhor nos livre, irmãos, dessa situação. Entendam, nós não recebemos a Cristo. Nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, como está em Romanos 8,14. Mas nós recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Qual tem sido o seu relacionamento com o Pai? Qual tem sido? Foi para a liberdade que nós somos chamados, irmãos. E essa liberdade não nos dá desculpas para a licenciosidade. Não. Em Gálatas 5,13 está escrito: porque vós, irmãos, sois chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, e sede antes servos uns dos outros pelo amor. Nós fomos chamados à liberdade. Fomos chamados a adorar a Deus como? Em espírito, mas também em verdade. É uma liberdade que está sujeita, submissa às leis de Deus. É uma liberdade que está sujeita e submissa à palavra de Deus. É uma liberdade que está sujeita e submissa ao corpo de Cristo. É para essa liberdade que nós somos chamados. Eu não fui chamado para a liberdade de abrir a Bíblia e interpretar do meu modo as Sagradas Escrituras e falar: é isso. Isso não é liberdade, isso é licenciosidade. Isso é carnalidade. Eu fui chamado para estar sujeito
A liberdade de estar sujeito aos irmãos, ao corpo de Cristo. É essa liberdade que o homem desfruta no seu casamento. Mas o ímpio vai falar assim: não, liberdade tenho eu saio catando tudo que é mulher. Não, você está escravo do seu pecado. Liberdade sou eu, que desfruto da minha esposa. É essa liberdade que a mulher tem quando está submissa ao seu marido. Não, mas que submissão? Eu faço o que me dá na louca, eu faço o que eu quero. Você está escravo do seu pecado. Você só vai ter liberdade quando você estiver em submissão ao seu marido. Situação da igreja é a mesma coisa. Eu tenho liberdade para olhar aqui, e aqui, eu percebo, que os pais da igreja não viram isso. Na nossa igreja, a liderança todinha é contra isso. Mas você não está livre. Você está escravo dos seus pecados. A verdadeira liberdade é quando você está submisso à igreja, sujeito ao corpo de Cristo. Isso é verdadeira liberdade. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. É por isso que Jesus diz à mulher samaritana que pedia água, que na realidade a quem Jesus pediu água, e Jesus disse: se você soubesse quem eu sou, você pediria água viva e eu te daria. Algo que vem de dentro, não de externalidades, algo que vem do coração, um coração sujeito e submisso ao Espírito Santo. Essa é a verdadeira adoração, irmãos. Algo que vem daqui. Por isso que Jesus fala, ela pergunta: mas calma aí, onde nós devemos adorar? Vocês dizem que é em Jerusalém, nós dizemos que é aqui em Samaria. Onde? Virá o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade. Sujeitos à palavra, sujeitos ao corpo de Cristo, sujeitos à igreja, com uma adoração provinda do coração, não uma adoração sujeita e submissa a fatores externos da religiosidade. Não dê ouvidos à sua carne, não dê ouvidos a falsos mestres, não dê ouvidos a falsos crentes, porque eles são arrogantes, eles se baseiam em si mesmos, nas suas próprias ideias, julgam os demais à luz de si mesmo, a partir de suas próprias concepções independentes, e pretendem instaurar a novidade de uma prática religiosa que valoriza o que é externo. Esses são os falsos mestres. Acautelai-vos dos que vêm de fora, acautelai-vos dos que vêm de dentro, acautelai-vos com vocês mesmos, porque todos nós temos potencial para criar uma heresia e para propagá-la, e é isso que está acontecendo. Acautelai-vos. É isso que está acontecendo, inclusive no nosso meio. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, ou de bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém vos julgue por externalidades, porque tudo isso tem sido soma das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, não levando em consideração Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Colossenses 2, 16 a 19. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Deus eterno, quão gratos somos a Ti, meu Deus, quão maravilhoso Tu és, ó Pai, pois na Tua palavra, meu Deus, existe verdade, Pai, para todas e quaisquer circunstâncias que temos passado, ó Pai.
Ó Senhor, livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Livra-nos, ó Pai, da justiça própria. Livra-nos, ó Pai, da nossa autoconfiança. Livra-nos, ó Pai, de vivermos uma vida isolada, independente. Não sujeita o seu corpo, Pai. Porque é nesse isolamento, ó Deus, que procedem todos os tipos de heresias e falsidades no nosso coração. É por esse orgulho e arrogância, ó Deus, de não queremos ouvir mais nada e nem ninguém, é que surgem, ó Pai, as falsas doutrinas, as heresias destruidoras, ó Pai, que acabam com o teu santo evangelho, que destroem a unidade do corpo de Cristo. Senhor, ensina-nos, ó Pai, estarmos sujeitos uns aos outros, estarmos sujeitos ao corpo de Cristo, aos nossos líderes, ó Pai, a estarmos sujeitos, ó Pai, à história da tua igreja, a história que tu vens mantendo, ó Pai, a doutrina que tu vens mantendo no decorrer da tua história, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para trás e aprendermos, a olharmos para os irmãos à nossa volta e aprendermos. Não permitas, ó Pai, que sejamos enganados em nós mesmos, ó Deus. Não permita-nos, ó Pai, que sejamos enganados ouvindo irmãos que pretendem mostrar, ó Pai, uma falsa humildade. E leva-nos, ó Deus, a uma concepção errônea, falsa, mentirosa do Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a não darmos ouvidos, ó Pai, para pregadores lá de fora, que pregam também um Evangelho falsificado, mentiroso, ó Deus. Muitas vezes tentando arredar, levar, conduzir as pessoas às suas seitas. Livra-nos, ó Pai, livra-nos. Abra os nossos olhos para que possamos contemplar somente a Cristo. Abra os nossos olhos para que possamos contemplar somente a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, evidenciada por sua obra. Ó Senhor, não permita-nos, ó Pai, nos apegarmos, ó Deus, às externalidades da religião, aos sacramentos. Teremos agora, ó Pai, um momento ordenado por Cristo, a tua santa ceia, ó Deus, que possamos, ó Deus, celebrá-la, não olhando para o sacramento em si, não olhando para nós mesmos, mas olhando para Cristo Jesus, nosso Senhor. E que a nossa adoração provenha, ó Pai, de um coração realmente quebrantado e humilhado na tua presença. Que a nossa adoração seja proveniente, ó Pai, da nossa relação contigo no Espírito Santo, para a glória do teu santo nome, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor.